Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes, já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que eu me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. Após a destruição de Ur, quando Abraão deixou a Mesopotâmia com sua mulher, seu pai e outros parentes, seu vínculo direto com a figura do Ananage de Ilu-Kurgal foi estabelecido biblicamente. Em Gênesis encontramos a confirmação de que foi o Senhor da Mesopotâmia que sugeriu a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Foi, portanto, sob as ordens de Ilu que Abraão se mudou da Mesopotâmia para Canaã, e quando estes se encontraram novamente, Ilu se autoproclamou El Shaddai e disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur da Caldeia. Conforme observado anteriormente, Ilu-Kurgal e El Shaddai eram denominações que, além de designar o mesmo ser, eram equivalentes linguísticos de Senhor iluminado da montanha. A partir desse ponto do Gênesis, não havia mais nada que os escribas sacerdotais pudessem obter dos arquivos da biblioteca da Babilônia. Abraão deixara a Mesopotâmia e, cerca de 1500 anos depois, os escribas e outros descendentes dos cativos israelitas de Nabucodonosor fariam a mesma jornada, retornando a Jerusalém em ondas a partir de 536 anos antes de Cristo. Seria necessária uma nova fonte de referência da qual extrair informações para o livro de Gênesis e a Biblioteca Real de Canaã, de Ugarit, a cidade atual de Ras Shamra, ao norte de Israel. Teria sido a escolha óbvia. Infelizmente, a cidade fora destruída por invasores que chegaram por mar 600 anos antes, mas havia tábuas suficientes do antigo local guardadas em lugares seguros por toda Israel e Judá. Em Canaã, Ilu-Kurgal era conhecido como El Elyon, além de sua principal base de atividades próxima de Baalbek, norte de Damasco. Dizia-se que El também tinha uma residência mais ao sul, em Betel, situada pouco ao norte de Jerusalém, o que era perfeitamente adequado à constituição literária de seu relacionamento com Abraão. Em 1929, não se sabia ao certo até que ponto os escribas do Gênesis poderiam ter deturpado o relato da vida de Abraão em Canaã. Entretanto, quando durante escavações o antigo palácio de Ugarit foi descoberto, junto a milhares de tábuas de barro gravadas, as quais foram recuperadas antes da destruição de Ugarit, em cerca de 1180 anos antes de Cristo, Abraão apareceu como uma figura de notável valor histórico. Ao discutir a chegada de Abraão em Canaã, vindo do outro lado das águas, o livro de Josué, do Antigo Testamento, destaca que Taré, pai de Abraão, servia a deuses estrangeiros. Apesar de Gênesis observar que Taré morrera antes de Abraão partir definitivamente de Harã, cita uma batalha que acontecera posteriormente em Canaã, entre os seguidores de Abraão e os partidários de seu pai, Taré. Abraão mudara-se para Canaã, aparentemente instruído por El Elyon, que lhe prometeria: faço aliança contigo e com tua posteridade. Farei nascer de ti nações e terá reis por descendentes. Darei a ti, a teus descendentes, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Não se sabe se essa promessa de aliança tem autenticidade com o que foi descrita, mas as tábuas de Ras Shamra explicam que quando os partidários de Taré chegaram a Canaã e tentaram se apossar de algumas partes da região, Abraão entrou em guerra contra eles. À época, um tal de Queret era rei de Sidom, na costa fenícia, e El ordenou a ele que liderasse suas tropas contra os discípulos de Taré. Por terem sido necessários dois exércitos, um liderado por Queret e o outro por Abraão, provavelmente os discípulos de Taré tinham um considerável poder de resistência. A tábua não era clara quanto ao curso exato das batalhas que se seguiam, mas Queret e os seguidores de Abraão obviamente saíram vencedores.
Como consequência, dezenas de milhares de pessoas foram levadas para povoados de diferentes tribos por toda a Canaã, e o grupo de discípulos de Taré foi separado, passando a morar nas regiões de Hebron e Berseba. É possível que os deuses estrangeiros que a Bíblia menciona como reverenciados por Taré fossem os deuses ligados a Marduk, sobrinho de Ilu, que havia sido eleito há pouco tempo como presidente da Grande Assembleia Ananage e se tornaria o deus supremo da Babilônia, onde após a destruição de Ur foi construído o mais famoso zigurate da Bíblia, a primeira Torre de Babel, na planície de Senaar. Bom, de acordo com Gênesis, o povo disse: "Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cuja cimo atinja o céu. Tornemos assim célebre o nosso nome para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra." O emprego da palavra nome nesse trecho no inglês é um erro de tradução. Entretanto, de acordo com o texto original, o povo disse: "Tornemos assim célebre o nosso Shem, para que não sejamos dispersos pela face da terra." O termo Shem deriva da raiz Shamá, que significa aquilo que se dirige ao alto. Os babilônios chamaram essa torre sagrada de Esaglia, que significa a casa cujo topo está no céu, posteriormente ao construir o segundo zigurate da Babilônia, que se deu mais ou menos 580 anos a.C. Nabucodonosor II, ou segundo, escreveu: "Muito labutei para construir Esaglia." Após as calamidades acontecidas em Ur, os babilônios temeram ser vítimas do mesmo destino, ser expulsos de sua região e dispersos pela face da terra, caso não consolidassem sua aliança com Marduk, erigindo um monumento em sua homenagem e, desse modo, fazer jus à sua proteção. Essa mostra de veneração e seu sobrinho muito intrigou Ilu, que seria El, e Gênesis relata que ele próprio veio investigar o projeto da Torre de Babel. Novamente, sem ser revelado a quem Ilu se dirigia, é usado plural, e a Bíblia narra que, ao se aproximar da Babilônia, ele disse: "Vamos, desçamos." Quanto à Babilônia, histórias bíblicas sobre esse evento diz: "Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas de todos os habitantes da terra." Entretanto, tal afirmação é resultado de interpretações absurdas. Ao escrever sobre Babel, os escribas do Gênesis eram cativos de Nabucodonosor da Babilônia. Talvez, por não querer revelar em suas escrituras o que o nome da cidade de seu inimigo derivava do termo Bab-Ilu, que significa portal do Senhor iluminado, eles o redigiram de forma incorreta, como Bab-El, que significa confusão ou mistura, a bíblica confusão de línguas. No entanto, aqui a razão que nos leva a entender a natureza do interesse particular de El no projeto da Torre Esaglia. Também, talvez, até o mesmo o porquê de sua raiva, o que é descrito, mas não explicado no livro do Gênesis. A veneração dos babilônios ao seu sobrinho Marduk era, na realidade, uma usurpação da autoridade de El, que, até aquela época, havia sido o senhor da Babilônia, pois era Ilu de Bab-Ilu, ou seja, o senhor iluminado da fundação da cidade. Todavia, o povo mudara sua aliança após a queda de Ur, um acontecimento pelo qual Ilu foi considerado culpado, pois ele e outros deuses da Grande Assembleia haviam deixado a cidade desprotegida, e o subsequente conjunto de tábuas Lamentações de Ur continuou a relembrar os babilônios de que os deuses nos abandonaram como aves migratórias. Contudo, como já citado, as escrituras israelitas representam a história definitiva de Deus como a conhecemos, estando ele pouco presente em boa parte do Gênesis. Além da história de Adão e Eva e dos posteriores relatos de seus filhos Caim, Abel e Set, as aparições de Deus estão relacionadas ao grande dilúvio e à Torre de Babel. Em seguida, após uma longa lista genealógica, o texto avança no tempo até a época de Abraão, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Dado que as primeiras histórias do Gênesis tiveram como fonte os arquivos mesopotâmicos, não há dúvida de que os registros mesopotâmicos e os posteriores registros cananeus foram reunidos de forma a preparar um cenário propício para o relato da história de Abraão.
Portanto, o propósito essencial da narrativa do Gênesis não estava tão relacionado a Deus, mas sim a Abraão e seus descendentes imediatos, cujas histórias compõem cerca de 2/3 dos 30 capítulos do Gênesis. Ao longo dos anos, um tema bíblico popular entre artistas tem sido o sonho de Jacó, neto de Abraão, no qual ele viu anjos em Bet-El, subindo e descendo uma escada em direção aos céus. E anjos de Deus subiram e desciam a escada. No alto estava o Senhor, que lhes dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Ao despertar do sonho, Jacó exclamou, tomado pelo pavor: Este é o lugar, é nada menos que a casa de Deus, Bet-El, a casa de El. A origem dessa história bíblica encontra-se nos registros das tábuas de Ras Shamra de Elion, da era de Abraão. Diferentemente da atual percepção comum de que Deus habita nos céus, acreditava-se que El vivia em uma fantástica casa chamada Pavilion, localizada em um lugar alto e suas terras em Bethel. Dada a natureza do lugar alto, entre aspas, dizia-se que El morava abaixo dos céus e acima da terra, entre aspas. Sobre Ilu, o nome correspondente a El da Mesopotâmia, foi também escrito que ele vivia em um lugar alto, em uma grandiosa casa chamada Egal, onde o céu e a terra se encontravam. Até esse ponto dos relatos das escrituras sobre Deus, e agora com uma distância de 21 gerações entre Jacó e Adão, os relatos das tábuas mesopotâmicas e cananeias sobre El e sua representação em Gênesis são consistentes, especialmente quando o seu aspecto terreno, Deus, uma presença física que caminhava sobre as terras naqueles tempos. Gênesis descreve como Deus, em certa ocasião, passeava no jardim de Éden à hora da brisa da tarde. Sem nenhuma explicação, disse que ele não sabia do paradeiro de Adão, que estava escondido entre as árvores, e Deus perguntou: Onde estás? Tais passagens apresentam uma imagem muito diferente do Deus onipotente e onisciente que surgiu no desenvolvimento posterior das Escrituras. No entanto, estão em consonância com a persona mais terrena de El Elyon, assim como ele foi descrito naquela época. A própria inclusão específica em Gênesis da casa de Bet-El, ou a casa de El, não deixa dúvidas de que Deus bíblico, também chamado de El Shaddai e Elyon, era sinônimo de Yu-Kurgal, presença constante nos anais contemporâneos da Mesopotâmia de Abraão. Ao fim da história é narrado que Jacó construiu um altar, o qual chamou de Bet-El, ou El-Betel, e seu próprio nome foi mudado para Jacó para Israel, ou soldado de El. A linhagem dos hebreus abrâmicos a partir de Jacó passou, portanto, a ser conhecida como israelita, ou os filhos de Israel. Agora vem um fato extremamente interessante. Além de Salém, ou Chalén, filho de El, sobre quem discutimos anteriormente, os mais conhecidos familiares de El são a sua consorte Astarte, ou Astoret, seu filho mais velho, Baal, e sua filha Hanat, reconhecida como a Rainha do Céu. O acadêmico semita Dr. Rafael Patai, antigo professor da Hebrew University de Jerusalém, sustenta que o acrônimo, o famoso YHWH de Yahvé, como transmitido a Moisés, era originalmente uma referência consonantal a esses 4 membros da família divina. Ele afirma que no judaísmo filosófico Y representa o pai, H a mãe, W o filho e H a filha. Astarte, que seria a progenitora dos deuses, eventualmente chamada Aserá, também era conhecida como Elath. Seu trono era localizado no extremo norte do Golfo de Aqaba, e a cidade até hoje leva seu nome. Seja como Astarte, Assaroth ou Aserá, essa deusa é citada no Antigo Testamento ao menos 44 vezes. Ela também está presente nas tábuas de Tel El Amarna, ou seriam as cartas enviadas da Mesopotâmia para a 18ª dinastia de faraós do Egito, e em textos cananeus de Ras Shamra. O famoso e tão polêmico Baal, cujos ídolos construídos em sua homenagem são mencionados na Bíblia como Baalim,
também é citado inúmeras vezes no Antigo Testamento. Seu lugar alto, entre aspas, é citado na Bíblia em Números, e há vários trechos que afirmam que pouco após a era de Moisés, os israelitas haviam se tornado, em sua maioria, seguidores de Baal. Alguns trechos da Bíblia sobre Baal oferecem mais detalhes, citando Astarte como a mais importante deusa dos israelitas na época do Antigo Testamento. O que cabe aqui é uma observação: todos eram seres humanos e não deuses, demônios, demons ou o que for. Eles eram pessoas, reis de uma nação. É claro que, a despeito das alianças pessoais de El com Abraão e Moisés, sua mulher e seu filho foram posteriormente tão venerados quanto ele pelos novos israelitas. Somente em cerca de 1060 anos antes de Cristo, aproximadamente 1000 anos após Abraão, é declarado que os filhos de Israel afastaram os Baal e Astarot e serviram somente ao Senhor. Não obstante, pouco depois, o culto de Astarot retornou com a construção do templo do rei Salomão. O livro bíblico Reis relata a veneração de Salomão por Astarte, que fora parte integrante da vida religiosa de Jerusalém até os israelitas começarem a ser levados à Babilônia a partir de 586 anos antes de Cristo. Em seu papel como a rainha do céu, Anath, filha de El, é citada várias vezes na Bíblia. Passagens como, por exemplo, Jeremias, confirmam que os israelitas daquele período, mais ou menos 610 anos antes de Cristo, ofereciam incenso, alimento e libações para Anath, pouco antes da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, deixando claro que, mesmo nesse estágio tardio da história dos israelitas, a cultura monoteísta ainda não se tornara o sistema de crença comum, apesar das tentativas de reforma do rei Josias algumas décadas antes. Anath era considerada a deusa suprema do amor e da guerra, e seu trono estava localizado em Bet-Anath, ou Anathoth, ao norte de Jerusalém. Atualmente chamada Anata, a cidade foi o local do nascimento do profeta Jeremias, filho do sumo sacerdote Elcias. Assim como El Elyon era indicado por diferentes nomes de acordo com a região e a raça, o mesmo ocorria com seus familiares. Baal, que significa simplesmente Senhor, era conhecido como Adad na Fenícia e originalmente como Nergal na Mesopotâmia. A própria tradição de Astaroth como esposa de Uqurgal era suméria, ou seja, não eram deuses, eram seres humanos que existiam como senhores e senhoras de um reino que lideravam pessoas. E além de outros nomes, ela era comumente identificada como Nil-Liu, ao passo que na Babilônia era chamada de Ishtar. Inanna era o nome sumério referente ao nome cananeu da deusa Anath, conhecida na Fenícia como Astarte. Apesar de Astarte e Aná terem sido deusas veneradas pelos hebreus e israelitas por um período registrado na Bíblia em cerca de 1400 anos, o conceito de uma deusa companheira de Deus não teve continuidade no ensino tradicional do judaísmo após 520 anos antes de Cristo. Entretanto, foi preservado no judaísmo esotérico o culto hebraico à deusa. Na esfera filosófica judaica da Kabbalah, que significa a palavra tradição, as figuras de Astarte e Anat fundiram-se em uma única entidade espiritual, a consorte de Yahvé, conhecida como Shekinah. A palavra origina-se de Shekinah, um verbo abstrato hebraico que significa habitar. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.